A gente vai mostrar a chegada aqui no Brasil do avião com 32 brasileiros que foram repatriados da Cisjordânia. A gente trouxe essa informação aqui ontem, né, Darison, dessa possível volta, e ela aconteceu, né? A aeronave fez uma escala primeiro no Recife e acaba de chegar agora em Brasília, onde está o Murilo Fagundes, que tem mais informações ao vivo pra gente. Murilo, esse aí é o avião por onde as pessoas vão desembarcar daqui a pouco. Acabou de pousar, isso? Bom dia pra você, meu irmão. Oi, Darlison, Dani, bom dia a vocês e a todos. É isso, viu? Acabou de chegar, então, essa nona aeronave que traz esses brasileiros repatriados, eles que estavam lá no Oriente Médio, nessa zona de conflito. São 32 brasileiros que estavam na Cisjordânia, um território marcado pelo conflito. 6 deles ficaram no Recife, nessa escala, e outros agora, 26, chegam aqui a Brasília, dos quais 2 ficarão em Brasília e outros seguirão em voo comercial para os seus estados. Então, esse avião aqui acaba de chegar, essa aeronave é aquela que aguardava pelo resgate dos brasileiros na faixa de Gaza, e isso a gente sabe ainda não aconteceu. Esse grupo de 30 brasileiros continua aguardando esse resgate, mas então esse avião volta com esses 32 brasileiros que estavam na Cisjordânia. São então 30 brasileiros, uma jordaniana casada com um brasileiro, um palestino também casada com uma brasileira, 11 idosos, 6 crianças e 2 cadeirantes. Todos eles, então, agora acabam de chegar aqui a Brasília. A gente aguarda aqui o desembarque deles, a gente vai tentar conversar com essas pessoas. Foi um longo caminho aí até saírem da Cisjordânia, uma viagem de 10 horas via terrestre, depois pegaram esse avião e chegaram aqui a Brasília numa longa viagem, estão cansados, mas com certeza com um sentimento de volta para casa, saíram dessa zona de conflito, essa zona de guerra, né, ali entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Então, realmente é um momento muito emocionante para esses brasileiros. Com a chegada deles, já são 1.445 passageiros repatriados, 53 pets resgatados nesses voos que voltam ao Brasil. Já 10 voos seguiram para o Oriente Médio, mas 9, então, com esse, já chegaram ao nosso território brasileiro. Falta apenas um, que é aquele voo, aquele avião que aguarda a liberação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, que é a situação mais complicada que nós temos. A gente lembra que o governo ainda não conseguiu a liberação desse grupo de cerca de 30 brasileiros da faixa de Gaza. Eles têm publicado vídeos, têm pedido aí, quase que implorado para as autoridades pela liberação ali da faixa de Gaza, porque nós sabemos é a zona mais conflituosa, uma zona ali realmente que está ali no olho, né, do furacão, no olho da guerra. Então esses brasileiros precisam voltar para casa, mas ainda não houve a liberação do governo egípcio. Então, como eu disse, esse aqui é o 9º voo que chega ao Brasil, 1.445 passageiros, mais de 300 horas de voo nessa operação Voltando em Paz, conduzida pelo governo federal, pela Força Aérea Brasileira, pelos militares. Então é realmente um momento emocionante de chegada desses brasileiros que estavam na Cisjordânia. Claro, a expectativa maior agora é pela volta dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Então, essa missão só será completa quando vierem os 10 aviões que estavam no Oriente Médio. Quando esses 10 já tiverem voltado ao Brasil, aí sim será a missão completa. Por enquanto, quase isso. 9º avião chega à capital federal. Falta ainda o 10º com esses brasileiros da faixa de Gaza. Eu volto com vocês enquanto a gente, então, aguarda a descida, né, desses brasileiros. Momento com certeza emocionante. Toda a imprensa aqui na expectativa pela chegada desses repatriados. São 32, como eu disse, 6 ficaram em Recife, os outros 26 voltam aqui para a capital federal. Muitas crianças, viu? São 11 crianças nesse caminho aí, tortuoso, né, de muito tempo de viagem, mas com certeza uma sensação positiva, uma sensação muito boa de voltar ao seu território, ao território brasileiro. Pois é, Murilo, você sabe que você trouxe essas informações, né, desse desespero que os brasileiros que estão ali ainda na faixa de Gaza, e esse desespero acabou aumentando ontem porque o portal de Rafah, que é a única passagem, né, entre ali o Egito e Israel, permitido depois de tanto tempo, desde o dia 7 de outubro, quando aconteceu o ataque do grupo terrorista Hamas, esse portal foi fechado ali pelo governo egípcio, foi reaberto ontem.
muitas pessoas já passaram, tem uma expectativa de aproximadamente 7 mil pessoas, mas os brasileiros até então não receberam essa autorização, né? Então, você fica acompanhando tudo por aí. A gente está mostrando aqui de um lado da tela também as imagens da faixa de Gaza, né, Darlison? Vendo os brasileiros chegar, numa dúvida de que fica aquela sensação de alívio, obviamente para quem está fugindo de uma região cercada por guerra, mas não deixa de ser, por outro lado, uma decepção o fato daqueles que mais precisam de socorro, que são os que estão na faixa de Gaza. Há 25 dias, sem ter estrutura mínima, né? Gente tendo que conviver, talvez tomando ali 500 ml de água ou menos por dia, né? Passando necessidade, falta de alimento, falta de abrigo, falta de energia elétrica, sem contar a falta de segurança, que é o número 1. E aí permanece de portões fechados. O Brasil, que foi o primeiro país a tentar um acordo humanitário para se criar, né, uma área de saída, principalmente pelo Egito, da faixa de Gaza. Esse país que preside ou presidiu no mês de outubro o Conselho de Segurança da ONU, foi o responsável por levar ali, né, os principais acordos à mesa da ONU, a maioria, infelizmente, rejeitado, né, acaba ficando de fora dessa segunda lista. É uma pena, a gente fica aqui com as nossas orações, o nosso coração voltado àqueles brasileiros que permanecem aguardando. Lembrando que essa saída, agora sim, vamos voltar, meu amigo Murilo Fagundes, agora sim os primeiros brasileiros vão desembarcando aí em Brasília. É por uma boa causa, viu? O primeiro a desembarcar é uma criança vestindo ali a camisa da nossa seleção, né? Um momento de bastante emoção. A gente chega a arrepiar aqui com essa chegada desses brasileiros que estavam na zona de conflito. Então, uma família, a primeira a descer ali do avião, né? O avião presidencial que foi cedido para esse resgate dos brasileiros. Então, uma criança ali acompanhada de uma mulher com uma criança de colo. Então, eles estão descendo aqui já. Realmente, como você disse, é uma sensação muito positiva ver esses brasileiros voltando para o nosso país, né? Eles que estavam ali nessa zona conflituosa. Então, realmente, olha só, você vê que essa primeira leva de pessoas que desce do avião presidencial tem bastante criança, né? Então, você imagina o que passa na cabeça dessas crianças estando ali nessa zona de conflito, né? Ali em meio ao caos, em meio ao barulho, né? Das bombas, ali toda aquela instabilidade causada pela guerra, né? Entre Israel e Hamas. Então, a sensação de voltar para casa, de ter ali a sua família perto, né? O Brasil, graças a Deus, é um país aí que a gente tem essa certa tranquilidade quando a gente fala sobre guerras, né? Guerras entre nações. Então é uma sensação muito positiva, né? Ali a gente também consegue ver alguns idosos. São 11 idosos nesse grupo de passageiros, né? Como eu disse, 6 crianças, 11 idosos e 2 cadeirantes. Então ali empunhando a bandeira do Brasil estão ali 2 idosos, né? Levantando os braços, realmente comemorando a volta para casa, para a capital federal, idosos e crianças. Então, realmente eles começam a chegar ali. E realmente, Darlison, você falava sobre esses brasileiros que estão na faixa de Gaza, a situação para eles vai ficando mais complicada, porque você imagina, hoje saiu essa segunda lista com várias nações que foram autorizadas a saírem ali da faixa de Gaza, entre elas Azerbaijão, Estados Unidos, Grécia, México, Suíça. A maior parte dessa lista hoje autorizada, 576 nomes, a maioria desses nomes é dos Estados Unidos, são 400 norte-americanos. Então, como eu disse, esse avião de hoje é o 9º a pousar no Brasil, mas nós ainda temos um grupo de 30 compatriotas que estão ali na faixa de Gaza, então eles precisam voltar para casa. Então, olha só, Darlison, os repatriados vão se aproximando aqui da gente, a gente vai tentar abordar, conversar com um deles ali para a gente saber, né, o que eles estão sentindo nessa volta para casa. Tudo bem? O senhor pode falar com a gente? Estamos ao vivo aqui no SBT. Qual que é a sensação de voltar para casa? A gente que estamos sentindo aqui, que estamos em casa, a nossa pátria amada, a nossa pátria sagrada. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo que eles fizeram aí. Né? Qual é o nome do senhor? O meu nome é Mahmoud Dawas. O senhor estava na Cisjordânia há quanto tempo? Há quanto tempo o senhor estava? Aqui faz 6 meses que nós estávamos na Cisjordânia. O senhor foi visitar alguém? Qual que foi o motivo de ter ido até lá? Eu fui lá porque meus filhos estão morando lá também. A gente ficou 6 meses aí
E a gente não deu para aguentar aqui, muito problema lá, né? E a gente viemos para cá, para descansar, para relaxar, que a gente estava correndo muito perigo. E a sensação de voltar para o Brasil? Muito gostosa, muito boa demais. Graças a Deus que a gente temos muita honra de ser brasileiro. Que isso aqui, nós somos brasileiros, agradecemos muito a nossa pátria e o nosso pessoal e a Marinha e as Forças Armadas. Muito obrigado por tudo que eles fizeram para nós aí. Qual era a situação do senhor lá na Cisjordânia? A situação é insuportável. Guerra, a gente não tinha liberdade, não tinha onde se movimentar de um lugar para outro, tudo cercado, todas as barreiras. É muito difícil demais, realmente, a nossa vida lá, a vida dos palestinos. Você ficou com medo? A gente tem medo e sempre corre risco. Nós e todo esse pessoal que vive lá. Muito triste a situação lá. Daqui o senhor segue para qual estado? A gente vai para Foz do Iguaçu, Paraná. O senhor pretende voltar para lá? A gente pretende depois voltar, porque temos a família, os nossos filhos também que moram lá, né? Mas se Deus quiser vai correr tudo bem, né? Que vai melhorar as coisas lá, que vai chegar em acordo, que vai decidir alguma coisa. O senhor perdeu alguém da sua família lá? Não, graças a Deus não. Mas tudo, porque morreu muita gente, mas tudo pertence a nós, todos somos família, todos somos seres humanos, né? O que acontece para os outros, acontece para nós. Isso aqui é a situação hoje. Seu nome todo? Seu nome? Meu nome é Dawaz Mahmoud Abdelaziz. Obrigado. Então, a gente vê o primeiro relato, né, de um dos primeiros que desceram, então, desse avião, viu, Darlison e Dani? Realmente muita emoção. A gente vai conversar com outros repatriados aqui, há crianças, idosos, cadeirantes. Então, realmente muita emoção com a chegada desse grupo aqui na capital federal, com eles salvos, né, depois de voltarem dessa zona de conflito. Essa é a sensação do seu Mahmoud, que passou aqui pra gente, né, aqui da imprensa. E eu volto com vocês.